Senhor Jesus a todos. Novamente viemos por meio deste canal trazer uma mensagem para você nessa noite. E eu quero que você, nesse momento, consiga também entender o que nós vamos falar aqui, que o Espírito Santo nos revele os conceitos da palavra e que seja um tempo bom diante da presença do Senhor de aprendizado, de ensinamento, que tenhamos alguns minutos aqui agradáveis diante da presença do Senhor. Eu quero, antes de tudo, orar e agradecer ao Senhor por esta noite que o Senhor nos proporcionou estar mais uma vez aqui trazendo a mensagem do Senhor para você. Então feche seus olhos, curva sua cabeça, entre nesse momento de oração junto comigo. Pai, te agradeço nessa noite, ó Pai, por tudo o que temos, Senhor, ó Pai, experimentado de novo do Senhor nesse tempo. Obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra todos os dias se renova e o Senhor nos dá um alimento fresco e novo a cada momento em que nos relacionamos com o Senhor. E eu creio dessa maneira também que essa palavra, Senhor, ó Pai, vinda do Teu trono, vai trazer grandes mudanças nas nossas vidas, que estejamos prontos para obedecê-la e fazermos conforme a Tua vontade. Usa a minha vida, usa minhas palavras e a minha boca nessa hora, para que o Teu povo entenda os conceitos da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com vocês um texto que se encontra lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 16. É um texto bastante conhecido nosso, exclusivamente por sermos da Igreja do Nazareno, e você já deve ter ouvido várias mensagens com esse texto. Então eu quero que você acompanhe comigo, dizendo assim o texto: sejam filhos obedientes. Não volte ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Esse texto já nos traz ensinamentos lá no seu início, na sua essência, e nos mostra algo interessante que nós podemos refletir já. E essa reflexão vai nos acompanhar até o final dessa mensagem. O padrão de Deus, meus queridos irmãos, é um padrão absoluto. Eu acho que também essa palavra de hoje, quando eu estava aqui preparando essa mensagem, envolvido nesse momento, eu acho que essa mensagem de hoje vai ser igual quando eu e você, nós éramos crianças. E eu acho que você já deve ter feito isso como eu fiz também. Eu tive uma infância muito boa, viu? E a minha infância ela foi eu era bem livre. E eu estava me lembrando aqui no meu escritório, preparando essa mensagem, de algumas coisas que eu fiz. E você já deve ter feito. Eu comparo essa mensagem de hoje da mesma maneira quando você encontra um cacho de abelha e você dá uma paulada no cacho de abelha. Você já fez isso? Já deu uma paulada no cacho de abelha? Né? Abelha voando para tudo quanto é lado e você saindo correndo, né? E eu acho que assim, o nosso editor aí, o Djair, se ele puder colocar uma imagem dessa para ilustrar exatamente como é esse momento, você vai entender qual é a ligação que eu fiz desse momento que a gente viveu. Essa mensagem de hoje vai ser uma paulada num cacho de abelha. Eu espero que você segure aí, coloque o seu cinto aí onde você está, né, no seu sofá, onde você estiver, aperte o cinto de segurança e vem junto comigo nesse entendimento. Ontem de manhã, terça-feira, eu despertei pela manhã e eu fui orar junto com as irmãs. Não sei se você sabe, toda terça-feira às 9 horas da manhã, nós temos excepcionalmente às 9, né? Porque durante o momento que nós estávamos frequentando a igreja lá no espaço físico, a oração era às 6 ou às 7 da manhã. E então nós estamos nos reunindo às 9 da manhã e oramos junto com alguns irmãos. E ontem, terça-feira, não foi diferente. De manhã eu acordei, fui orar junto com as irmãs e depois da oração a gente ficou batendo papo por uns 30 minutos mais ou menos ainda.
E aí, depois que terminou a oração, eu confesso que ontem fez um friozinho, né? E era feriado também. E aí eu confesso que eu voltei para a cama, mas eu não consegui dormir. E aí eu fiquei na cama ali orando, meditando, pensando em algumas coisas. E eu havia lido antes da oração um texto da oração de Maria, né? O Cântico de Maria, lá que está relatado lá em Lucas. Então esse tinha sido o meu devocional, pensando na santidade de Deus, né? Pensando em todos esses aspectos que envolveram o Cântico de Maria, mas eu comecei a pensar mais nesse texto agora falando da santidade. E é bem claro para nós esse termo de santidade, que o padrão de Deus, como eu já disse no início, é um padrão absoluto. Ou seja, não existe ali margem ou espaço para outra coisa a não ser a santidade em todos os seus aspectos. E quando eu digo do padrão absoluto, né, eu digo de uma separação total. E analisando esse texto, de fato, o que Pedro está dizendo aqui nesses versículos que nós lemos é que a gente tenha essa consciência como cristãos que nós fomos libertos dos valores antigos que às vezes nem tinham sentido para nós. E Deus, além de nos amar, Ele também nos disciplina. E essa frase ela é muito mencionada no Antigo Testamento também, dizendo ao povo de Israel que foi liberto das mãos estrangeiras, que o padrão que Deus estabeleceu para que eles vivessem após a libertação das mãos de Faraó, era o único padrão que ele estabelecia, era ele mesmo. Porque o texto diz assim: sede santos como eu sou santo. Então era um padrão altíssimo para que o povo conseguisse viver esse momento de peregrinação pelo deserto, da conquista da terra prometida, né? O tempo de cativeiro, toda a história que envolveu o povo de Deus. A ordem e a fala de Deus sempre foi essa: sede santos como eu sou santo. E Pedro fala a mesma coisa depois da graça para nós hoje, que o padrão que Deus estabeleceu é o mesmo, ele não mudou. Apesar de vivermos hoje na graça, Pedro fala que nessa nova aliança, agora nós como cristãos, entendendo isso, que nós somos libertos dos valores antigos que não tinham sentido, fomos libertos daquilo que nos aprisionava. Deus, além de nos amar, Ele também nos disciplina. E vida de santidade para nós cristãos, e essa mensagem de hoje é para cristão. Vida de santidade não é opcional para cristão. Vida de santidade para nós não temos escolha. Embora nós fomos justificados pela fé, e nós entendemos isso. E a fé nunca deve vir desacompanhada de ações. E a fé autêntica, de fato, revela em obras de santidade que agradam ao Pai. A nossa fé ela é revelada através dessas obras de santidade. E a conclusão que eu faço, pensando em santidade, é a mesma da introdução, porque o padrão de Deus é absoluto. Nós temos visto, e eu tenho vivenciado isso, eu falo para os irmãos como pastor, as estatísticas que não são tão animadoras desse período de pandemia que nós temos vivido como igreja. E algumas coisas elas estão mais fortes e têm acontecido com maior intensidade nesses momentos. O nosso trabalho não parou, eu continuo atendendo as pessoas, eu continuo orando pelas pessoas, eu continuo conversando com as pessoas dia após dia, e esse é o meu trabalho, esse é o meu chamado. E eu tenho notado que alguns problemas eles têm se intensificado nesse período de isolamento social. E apesar de termos entendimento de que Deus está nos dando a oportunidade de vivermos em família nesse tempo, há algumas estatísticas que são desanimadoras com relação ao mesmo convívio familiar no que diz respeito à quantidade de agressões a crianças, a mulheres, né? A quantidade de crimes que aumentam, né? E aí ocorrências policiais com acho que é um Charlie 33, que é desinteligência familiar, que é no jargão policial que eles falam, né, quando eles são acionados.
Então tem sido algumas informações e algumas estatísticas não tão animadoras com relação ao convívio familiar. E eu posso dizer a vocês que isso pessoalmente, tá? 98% dos meus atendimentos pastorais, 98%, eles estão relacionados a relacionamentos conjugais. 98% dos meus atendimentos pastorais estão relacionados a relacionamentos conjugais. Antes da pandemia, fui estudar um pouco para ver como que era. Antes da pandemia, e eu estou falando de estatísticas agora, não cristãs, tá? Antes da pandemia, em cada 3 casamentos, um terminava com divórcio. E você, se acompanha as notícias, você pode até ter visto que lá na China, né, como já terminou a pandemia lá, eles já voltaram à normalidade, conseguiram fazer uma estatística e notaram que o período de quarentena e o período de isolamento que eles viveram foi um período que aumentaram a quantidade de divórcios. Aumentou lá a quantidade de divórcios na China. Eu disse que antes da pandemia, cada 3 casamentos, um termina em divórcio aqui no Brasil. E com a pandemia e com o aumento da convivência, também nós temos presenciado, e as estatísticas dos órgãos de estatísticas, IBGE e outros por aí afora, dizem que também tem aumentado, junto com esse isolamento social, os casos e os conflitos familiares. E um dos motivos de queixa, principalmente das mulheres, é da tripla jornada que elas estão vivendo. Esse é o tema principal dos divórcios e dos pedidos de divórcio que estão sendo feitos nesse período. E ainda não é um número estatístico com relação aos divórcios atual. Por quê? Porque ainda nós estamos em período de pandemia. Então nós vamos conseguir mencionar isso, né? Os órgãos que fazem essas estatísticas vão conseguir tabular esses dados com o final da quarentena, com o final desse período de isolamento social. E aí tem um outro agravante, tem um outro porém. Muitos pedidos de divórcio, se esses pedidos de divórcio não foram lavrados em cartório, que há necessidade de uma intervenção de advogados, etc., de maneira judicial, esses pedidos todos estão parados. Porque os órgãos competentes para esse tipo de fim estão fechados. Então, há um outro entendimento também. Além da estatística estar sendo construída nesse período, né, acredita-se também que no final da pandemia, esse número ele vai aumentar exponencialmente. Devido, então, à quantidade de pedidos parados e devido à paralisação dos órgãos competentes para realizar esse tipo de divórcio, de pedido. Então, eu comecei a pensar, além desse pensamento, né, dos problemas que têm afetado a família, e são diversos, além desse tempo juntos, né, que alguns casais têm passado, que é excessivo comparado ao que viviam anteriormente, né, eu comecei a pensar nisso também agora como pastor. Eu sou pastor e muito mais do que dados estatísticos, eu preciso pensar nisso com relação à igreja, porque os mesmos problemas que atingem aqueles que não são cristãos, atinge também os cristãos. E os grandes problemas que eu tenho olhado, e olhado de maneira bíblica, né, conhecendo a palavra, entendendo que dentro das igrejas também existem pessoas que cogitam isso em seus pensamentos e chegam até mim como se eu fosse um juiz e eu pudesse, ou melhor, eu tivesse ali, né, o poder de bater o martelo ali a favor de um ou de outro, né? Quando na verdade, quando esses casos chegam até mim, né, a nossa luta até o fim é para que isso não aconteça, né? Não existe diálogo com relação a isso, né? E é inegociável o divórcio, não tem condição, né? Pastoral, de maneira cristã falando e de maneira a entender o peso disso para uma família, para uma pessoa, né? Então, em nenhuma das instâncias isso é provável na minha cabeça,
Então a maneira que nós trabalhamos é sempre no sentido de restaurar os relacionamentos e pronto. Mas olhando por esse prisma, por esse lado, uma das coisas que eu tenho percebido, e aí também a análise da estatística ela nos mostra, que a grande maioria dos pedidos e dos casos de divórcio, eles estão atrelados à infidelidade. E aí eu também fui estudar um pouquinho, falando de infidelidade. Existem 2 casos de infidelidade. E nós vamos falar de um outro caso de infidelidade que tem muito a ver com a situação do momento. É certo que a infidelidade conjugal ela é algo que acaba por minar qualquer relacionamento. Mas existe um outro tipo de infidelidade que também é campeã aí nos motivos de divórcio de muitas pessoas. As estatísticas apontam esse outro tipo de infidelidade que nós vamos comentar aqui agora com você. Uma das coisas que o Instituto Gallup, e nós já fizemos um curso com eles lá como Igreja do Nazareno, o Instituto Gallup descobriu que 60% dos divórcios acontecem por questões financeiras. 60% dos divórcios acontecem por questões financeiras. Mas pastor, você não estava falando de infidelidade até agora? Eu falei, tá, presta atenção no que eu estou falando. Para muitos casais, o voto lá no altar, ele deveria ser assim, né? Nessa troca de votos, até que as dívidas os separem. Porque muitas pessoas hoje, muitos casais não têm aguentado a pressão financeira e econômica desse momento também. Muitos pais de família perderam o emprego, a renda diminuiu, muitos deles não têm condições de manter os seus lares, e esse tem sido um dos grandes problemas também dentro da igreja, e a igreja tem vivido esses grandes problemas, as questões, tem acontecido vários conflitos por questões financeiras. Nós sabemos que o isolamento social está produzindo isso, mas ele também aproxima as famílias. E nós vemos que os problemas financeiros e econômicos têm batido nas portas de muito. E a saída de alguns nesse momento está sendo, ou aquilo que ele está conseguindo enxergar nesse momento, né, está sendo o divórcio. Mas eu fui um pouquinho eu cavei um pouquinho mais fundo nesse sentido. Eu também fiquei pensando numa outra coisa. Existem alguns irmãos nesse momento que estão bem financeiramente. Eu digo bem não no sentido de acúmulo de riqueza, mas estão trabalhando, estão conseguindo manter as suas casas, estão pagando as suas contas. Financeiramente está tudo normal. Mas pastor, aonde você quer chegar? Aonde você está indo? O que você está querendo falar? Essas mesmas pessoas que estão bem financeiramente, elas também têm encontrado e têm vivido um momento de crise dentro dos casamentos, justamente por questões financeiras. Agora eu não falo de questões financeiras pela falta do dinheiro, mas por um outro problema que tem atingido algumas famílias aqui. Lembra que eu falei para vocês que um dos grandes problemas que a gente conhece é a infidelidade conjugal? Mas eu quero falar para vocês que eu aprendi um outro termo também que diz que é infidelidade financeira. A infidelidade financeira tem sido um dos principais motivos de confusão dentro das casas, um dos principais motivos de conflito conjugal e um dos principais motivos de divórcio hoje. O que é isso, pastor? É quando o cônjuge resolve esconder do outro informações sobre dinheiro. Nós vemos que nesse momento de isolamento, de pandemia, muito mais do que separar, as famílias precisam se unir. Mas a gente sabe de fato que existem maridos e esposas que têm contas correntes separadas. A gente sabe muito bem que existem pessoas que vivem sua vida financeira como se fossem solteiros. E como se isso não bastasse, né? Omitem as informações de dinheiro dos outros. Sabe como é chamado isso? Infidelidade financeira.
E os problemas eles não começam a acontecer de maneira grande. O pecado a gente sabe que ele não nasce grande. Existia uma música que a gente cantava na escola dominical que diz que o pecado é um tijolinho, né? Se você deixar, ele faz um montinho. Ou seja, em cada momento, esse tijolinho vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E aí começa ali, escondendo valores de despesas, não deixa o outro saber a quantia real dos seus rendimentos. E como todo pecado não começa grande, essas coisas sutis, por exemplo, né, omitir uma compra, diminuir o valor ou algo, esconde dívidas um do outro. Uma pesquisa também realizada pela Ser Brasil e Associados, com cerca de 800 pessoas, mostrou que a infidelidade financeira é um dos principais problemas do casal. 41% das pessoas gastam dinheiro sem que o cônjuge saiba. 67% acham normal fazer compras altas sem comunicar o fato para o cônjuge. E para piorar o negócio, 30% das pessoas que responderam essa pesquisa preferem falar de finanças com amigos do que com o cônjuge. O SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, diz que o tema finanças é o motivo de brigas para 4 de cada 10 pessoas casadas. Eu quero lembrar a vocês o texto que nós lemos lá no início. E aí vocês vão entender qual que é o raciocínio que o Espírito Santo me levou a ter. Eu disse para você que o padrão de Deus é absoluto. E quando eu digo para você que o padrão de Deus é absoluto, tem todos os sentidos. Meu irmão, por muitas vezes nós não entendemos que as dificuldades somos nós mesmos que às vezes cavamos e procuramos elas. Infidelidade financeira é pecado. Amós capítulo 3, versículo 3, a palavra de Deus diz que que acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Eu vejo que existem muitas pessoas, e eu já vou explicar esse texto de Amós para você. Eu vejo que muitas pessoas não entendem, né, de fato o que o texto está dizendo aqui que nós lemos de 1 Pedro. Sede santos como eu sou santo. E ser santo como Deus é santo, não há nenhuma área da nossa vida que a gente pode deixar para lá. Às vezes nós queremos mergulhar e cantamos: Senhor, eu quero mergulhar no teu rio, eu quero ser cheio da tua presença. Mas às vezes eu noto que muitas pessoas elas estão mergulhadas de fato, até a cabeça. Só que o braço está para fora e a carteira está segurando na mão. Ou seja, a carteira, as finanças, o dinheiro, fala para Deus: Deus, não precisa mexer com isso não, porque isso aí eu sei mexer e eu que cuido do meu dinheiro. A gente sabe que um dos grandes problemas, eu como formador, como líder, como professor do curso do CRAU de Finanças, da UDF, né, um dos grandes problemas, o grande adversário de Jesus Cristo nessa terra, muitos respondem essa pergunta dizendo que é o diabo, mas não é. O adversário de Jesus Cristo nessa terra é o dinheiro. A Bíblia fala que o amor a Ele é a raiz de todos os males. Ele não é o problema, mas a maneira como nós lidamos com ele se torna um problema. E a infidelidade financeira é um dos grandes problemas que tem levado os casamentos e os relacionamentos por água abaixo. Quando Amós fala que acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo, ele estava falando da sua caminhada com Deus, daquilo que ele tinha com Deus. E a caminhada dele com Deus era a prova que a sua mensagem estava de acordo com os planos de Deus. Mas eu posso aplicar a você e a sua esposa também, posso aplicar a você e na sua casa também. E não pense você que não é casado, que você está livre dessa responsabilidade. Não pense você, porque a infidelidade financeira ela pode ser tanto do marido para a esposa, quanto do pai para o filho, quanto do filho para o pai, e assim sucessivamente. Né? Se estão morando no mesmo ambiente, se os dois escolheram andar juntos nesse sentido. Mas existe uma outra coisa, e eu não estou falando isso para você, né, para despertar em você e porque a igreja está precisando de alguma ajuda financeira. Não quero falar nada disso, não é nem nesse sentido.
Deus tem cuidado de todas as coisas com relação à nossa igreja. Eu quero mostrar para você que a infidelidade financeira, ela tem atingido as famílias em todas as instâncias. Mesmo você que não tem marido, mesmo você que não tem esposa, você precisa entender isso aí. Ou você acha que Deus não sabe quanto é 10%? Ou você acha que Deus não sabe quanto você ganha? Então, eu quero que você pare para refletir. Eu não falo aqui para pedir ajuda financeira de você e nem de ninguém. Porque aqueles que têm esse entendimento, de fato, eles sabem que eles têm um compromisso que não é comigo nem com a igreja, é com o Senhor. E pronto. E essa mensagem que eu estou pregando hoje, ela não é uma mensagem tendenciosa. Não é isso que eu estou mostrando para você, não. Eu estou dizendo para você que o padrão de santidade de Deus que Ele nos apresenta é um padrão altíssimo. E o padrão dele é um padrão absoluto. Não pode ficar nada de fora. Sede santos como eu sou santo em todas as áreas. Hoje eu estou falando de uma área só. Mas existem várias outras áreas que a gente poderia fazer uma série de mensagens falando sobre isso. Mas o Senhor tocou no meu coração para falar sobre essa mensagem com você. A palavra, além de nos ensinar, ela nos confronta, irmão. Lembra do que aconteceu com um casal que cometeu infidelidade financeira e foi contra o Senhor? Eles não precisavam fazer isso. Pedro falou para eles, você precisava fazer isso. O terreno era seu. Ananias e Safira. Você não precisava fazer isso porque o dinheiro que você vendeu o terreno também era seu. Por que você omitiu parte do dinheiro que você falou que ganhou para dar parte desse dinheiro para Deus? E muitas pessoas têm vivido dentro das casas dessa maneira, escondendo as coisas das pessoas dentro de casa. Isso, irmão, tem um nome, é infidelidade financeira. Se você não sabia disso, aprenda junto comigo hoje. Lá em Atos capítulo 5, conta a história de Ananias e Safira, e você sabe qual foi o fim deles. O que eu quero que você entenda de fato, irmão, é que não dá para sermos os mesmos depois que nós aceitamos o Senhor. E uma outra coisa que eu disse lá no início da mensagem, não tem como você tirar da tua vida isso que o Senhor está pedindo para você, isso que o Senhor está exigindo de nós. Santidade não é algo opcional para o cristão. Tem que ser a nossa meta na nossa vida, tem que ser o padrão da nossa vida. O padrão de santidade que Deus quer de nós é esse, sede santos como eu sou santo. E hoje ainda, como nós temos a oportunidade de rever algumas coisas, acertar outras dentro da nossa casa, passar por esse tempo deixando a casa em ordem, irmão, deixa a tua casa em ordem, Abre todos os cômodos da tua casa, deixa o Senhor reinar na tua casa. Eu estou falando isso para você para que você viva um outro nível, irmão. Um outro momento. Não dá para a gente passar essa quarentena, essa pandemia, esse isolamento social e sairmos dela pior. Nós precisamos estar melhor. E o Senhor está nos permitindo, a partir de hoje, entendermos que algumas coisas a gente precisa romper. Você quer mais do Senhor? Você quer experimentar mais do Senhor? E por que você não experimenta? Porque a gente sempre deixa alguma coisa para trás. E eu quero te motivar nessa noite a entregar sem reservas tudo para o Senhor. Esse nível de entendimento. E entendendo que nós vamos viver nesse outro nível com o Senhor, e você vai se beneficiar com isso também. Salmos 15, do versículo 1 ao 5, diz que quem é honesto e fiel tem comunhão íntima com o Senhor. Olha que benção. Provérbios capítulo 2, versículo 22, diz que uma pessoa honesta é um prazer para o Senhor. E eu termino essa mensagem falando para você dos benefícios da santidade. Quais são? Você vai contemplar o Senhor. Em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 11, diz que Moisés falava com o Senhor face a face. Irmão, eu tenho visto que muitas pessoas têm perdido muito tempo em redes sociais, têm perdido muito tempo olhando besteira na internet, muito tempo de YouTube, muito tempo de Instagram, muito tempo de Facebook, E eu escutei uma frase legal, que a gente precisava ficar menos no Facebook e mais Face no book. Menos Facebook e mais Face no book. Vai ler a Bíblia, irmão. Vai orar, irmão. Vai limpar a tua casa nesse sentido que eu estou dizendo hoje. Os benefícios da santidade é esse. Moisés falava face a face com Deus. Nós precisamos entender que a santidade também e a fidelidade vai nos levar
a sermos santo como o Senhor é santo, e aí nós vamos entrar no Santo dos Santos. Nós estamos fazendo um estudo do tabernáculo. Entrar no Santo dos Santos é aquele que está separado. No Salmos, no 24, do versículo 3 ao versículo 4, diz assim: quem subirá ao monte? O limpo de mão e coração puro. O Senhor quer limpar o teu coração, irmão. Amém? E por último, um dos benefícios de buscar a santidade, viver uma vida de santidade, é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que você viva um outro nível de cristianismo a partir de então. Que você viva um novo nível de relacionamento com Deus a partir de hoje. Que você, ao término dessa mensagem, se você precisar arrumar alguma coisa, que arrume. Que confesse. Arruma a casa. Coloca tudo em ordem. Deixe com que essa oportunidade que Deus está te dando hoje aconteça de fato na tua vida. E muito mais do que votos da minha pessoa para você, isso é o padrão que Deus estabeleceu para todo cristão. Sede santos como eu sou santo. O padrão de Deus é absoluto. E Ele não aceita outro padrão que não seja esse. Deus te abençoe, meu irmão. Eu espero que você entenda que essa mensagem do Senhor hoje pode até ter sido dura, mas ela é necessária. Lembra que eu falei lá no início da mensagem que essa mensagem aqui era como se fosse dar uma paulada no cacho de abelha. Mas toda vez que o Senhor nos repreende, que o Senhor nos mostra algumas verdades, é porque Ele nos ama, é porque Ele quer que nós vivamos um outro nível de intimidade com Ele. E é isso que Ele está nos proporcionando hoje. Deus te abençoe, Deus abençoe sua semana, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, agradecemos ao Senhor por esta mensagem, agradecemos ao Senhor, ó Pai, pelos ensinamentos que ela nos trouxe. E, ó Pai, nos sentimos desafiados a vivermos esse novo nível de relacionamento com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê capacidade para enfrentarmos, ó Pai, de frente e lutarmos pelo nosso casamento, pela nossa casa, pela nossa família, ó Pai, pelos relacionamentos que nós estamos, ó Pai, tendo a oportunidade de estreitar nesse momento. Glórias nós te damos pela Tua palavra e pelo Teu Espírito em nós. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, de agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Vai na paz.